Olá a todos, meu nome é Eliana, sou aluna do 4º período de Administração Pública da Universidade Federal de Ouro Preto. Estou aqui hoje para apresentar um resumo do conteúdo estudado na disciplina Estatística aplicada à Administração. Todos os trabalhos realizados durante o estudo da disciplina foram importantes para a compreensão de diversas fases do método estatístico. Dados brutos e derivados, medidas de tendência central, separatrizes, medidas de dispersão, probabilidade, distribuições discretas e contínuas, amostras de populações e testes de hipóteses, onde nós, estudantes, nos tornamos mais capacitados para fazer interpretações de fenômenos estatísticos e obter informações para a tomada de decisão na administração. Foram realizadas 4 atividades e na primeira atividade conhecemos tipos de variáveis. As variáveis são características de interesse que são medidas em cada elemento da amostra ou população. Como o nome diz, seus valores variam de elemento para elemento. As variáveis podem ter valores numéricos ou não numéricos e podem ser classificadas como quantitativa, que são as características que podem ser medidas em uma escala quantitativa, ou seja, apresentam valores numéricos que fazem sentidos, podem ser contínuas ou discretas. Variáveis discretas são características mensuráveis que podem assumir apenas um número finito ou infinito contável de valores. E assim, somente fazem sentido valores inteiros. Geralmente é o resultado de contagens, como por exemplo, o número de filhos, número de bactérias por litro de leite, número de cigarro fumado por dia, entre outros. As variáveis contínuas são características mensuráveis que assumem valor em uma escala contínua na reta real, para as quais os valores fracionais fazem sentido. Usualmente devem ser medidas através de algum instrumento, como por exemplo, o peso é medido com a balança, a altura medido com a régua, o tempo é medido com o relógio, a pressão arterial, a idade, entre outros. Variáveis qualitativas ou categóricas são as características que não possuem valores quantitativos, mas ao contrário, são definidas por várias categorias, ou seja, apresentam uma classificação dos indivíduos, que podem ser nominais ou ordinais. Variáveis nominais. Não existe ordenação entre as categorias. Por exemplo, o sexo, a cor dos olhos, se é fumante, não fumante, doente, sadio e etc. Variáveis ordinais. Existe uma ordenação entre as categorias. Por exemplo, escolaridade. 1º, 2º e 3º graus. Estágio da doença. Inicial, intermediário, terminal. Mês de observação. Janeiro, fevereiro, dezembro. Já na segunda atividade, foi trabalhada a apresentação dos dados com montagem de histograma de comparação de dados já coletados sobre determinadas instituições com cálculos das médias e montagem de gráfico comparativo com os dados coletados, onde foi visto como representar um conjunto de observações e resumi-lo em tabelas e gráficos, conceitos que foram importantes na compreensão e no entendimento de um conjunto de dados. Na terceira atividade, foi feita uma análise crítica a partir dos dados organizados coletados na segunda atividade, onde foram verificados os pontos fracos e os pontos fortes de cada instituição pesquisada. As instituições pesquisadas foram algumas universidades brasileiras mantidas pela União através de recursos do Ministério da Educação, onde foi exposto o papel desempenhado tanto nacionalmente como regionalmente no que diz respeito à excelência do ensino e da pesquisa. Nessa atividade, aprendemos os conceitos básicos sobre as medidas de posição e de dispersão e, desse modo, podemos caracterizar um conjunto de observações. Esses conceitos são de grande importância para as interferências estatísticas e para os testes de hipótese.
Na atividade 4, foi feito um estudo sobre as probabilidades. A teoria da probabilidade, que se calcule a chance de ocorrência de um número de experimento aleatório. O experimento aleatório é aquele experimento que, quando repetido em iguais condições, podem fornecer resultados diferentes, ou seja, são resultados explicados ao acaso. Quando se fala de tempo e possibilidades de ganho na loteria, a abordagem envolve cálculo de experimento aleatório. O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. A palavra probabilidade deriva do latim probare, provar ou testar. Informalmente, provável é uma das muitas palavras utilizadas para eventos incertos ou conhecidos, sendo também substituída por algumas palavras como sorte, risco, azar, incerteza, duvidoso. Isso aí vai depender do contexto. Assim como acontece com a teoria da mecânica, que atribui definições precisas a termos de uso diário, como trabalho e força, também a teoria da probabilidade tenta quantificar a noção de provável. Os governos geralmente aplicam métodos de probabilidade na regulação ambiental, onde é chamada de análise de caminho, e estão frequentemente medindo o bem-estar usando métodos que são estocásticos por natureza e escolhendo projetos com os quais se comprometer, baseados no seu efeito provável na população como um todo, estatisticamente. Outra aplicação importante da teoria das probabilidades no dia a dia é a questão da confiabilidade. No desenvolvimento de muitos produtos de consumo, como automóveis e eletroeletrônicos, a teoria da confiabilidade é utilizada com o intuito de reduzir a probabilidade de falha, que por sua vez está estritamente relacionada à garantia do produto. Contudo, nesta atividade foi ampliado o conhecimento dos alunos quanto ao termo de probabilidade, onde foi descrito as abordagens clássicas das frequências relativas e objetivas das probabilidades e exposto os termos experimento, espaço amostral e evento. Foi visto a definição dos termos probabilidade condicional e probabilidade conjunta, além de ensinar a calcular as probabilidades aplicando as regras da adição e da multiplicação. E para a intensificação do estudo, foram expostos esses conceitos aplicados a partir da apresentação de exemplos. Até a próxima!